Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vendo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Até aqui. Então, pouquinhos versículos, é o último parágrafo. Aqui nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus entrou em assuntos distintos em cada parágrafo e termina o capítulo 12 narrando sobre esse ato, um dos momentos que a multidão, também já instruída naquele tempo, procurava de forma voluntária contribuir com a igreja do passado, com o povo. E estas ofertas, naturalmente, elas revertiam como um conteúdo útil para os menos favorecidos. Então, já que é bíblico, quem tem mais, mais, quem tem menos, menos, e há lugar para todos, há momento para todos, oportunidade para todos. E nós temos no meio da Irmandade, lá no passado também foi assim, tem sempre aqueles que Deus quis dar-lhes porções maiores. Isso não se questiona, Deus é que sabe o que fazer com cada uma porção que dá. Porque também há pessoas que elas não conseguem conviver com aquilo que é muito, não conseguem administrar sucesso, progresso, porções. E nós, os humanos, nós temos essa dificuldade de crescer, evoluir, sem que haja mudança no nosso comportamento. Isso, crescer intelectualmente, crescer economicamente, nem sempre a gente consegue se manter por causa da nossa natureza, que ela é frágil. Qualquer coisa já nos leva a nos embriagar com sucesso, e a gente passa a se sentir além daquilo que a gente foi e até além dos outros. Conviver com muito não deve ser tarefa fácil. Não deve ser, por exemplo, a pessoa que sabe muito conviver com um grupo que sabe pouco. Não deve ser tarefa fácil para quem tem uma porção distinta desse jeito. Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, tendo tudo, desceu entre os humanos, porque a única forma que tinha de fazer com que quem não tivesse passasse a ter, inclusive a ter acesso a ele, era ele descer. E se não desce, a gente não sobe. Então ele desceu. Se ele não fizesse o que fez ali, pegando num certo momento uma bacia, pondo água em uma toalha, tudo isso é descer. Se eu não vou até vocês, não tem como vocês virem até mim. Então os irmãos pegam a Escritura, que nós vamos encontrar exemplos muitos de
pessoas que não souberam conviver com muito dinheiro, com muita sabedoria, com muito no seu todo, porque vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo a compaixão. Não são muitos que conseguem crescer e crescer com ele os sentimentos de Cristo Jesus. Mas como a palavra começa aqui desse jeito, e Deus é um Deus que ama o crescer, ama o prosperar, e não tem jeito de dar muito para quem tem uma vasilha pequena. Não cabe, não comporta. Então, ele por certo quer preparar a nossa vasilha para aumentar também um pouquinho da nossa porção. Por que foi dito lá para a viúva, quando ela tinha tão pouco azeite, pouca farinha? Por que foi dito para ela: peça vasos vazios emprestados aí para os teus vizinhos, mas não poucos? Porque se trouxer pouco, eu não tenho como dar muito. E às vezes na obra, na igreja, na graça, a gente quer muito. A gente quer um balde cheio, mas a gente só carrega uma caneca. A gente quer um balde, mas a vasilha nossa é uma xícara. Não cabe, não comporta. Mas o Senhor hoje quer até trocar a tua xícara por um baldinho, para comportar riquezas que o dinheiro não compra. E não vem daqui nem dali. A gente normalmente ouve assim: quando você for para a Europa, traz um produto italiano, tá? Tem que ser de lá. Traz um perfume, mas é da França que eu quero. Traz um produto americano que eu quero. Esse que Deus tem para dar para nós não vem da terra, vem do céu. E que a igreja toda esteja numa santa comunhão aqui nesta manhã, porque o céu já está aberto. O céu está aberto aqui nesta casa de oração, e aonde quer que haja irmãos congregados conosco, espalhados por todo este mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui nesse momento que nós acabamos de ler, estava ali o Senhor no meio desse povo. Ele está sempre por perto daqueles que procuram estar por perto dele. Tem irmãos aqui de perto, de longe, não é? É um investimento sair de perto, de longe e vir na igreja. Você não está gastando, você está investindo. Pode ser que vindo aqui investir, você leva além do que trouxe aquilo que o dinheiro não dá, uma bênção de Deus que vai te acompanhar. Glória ao nome do Senhor. Estava ali o Senhor assentado num lugar bom, de frente da arca do tesouro, e ali olhando, sem falar, observando a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca. Observando a maneira. Ele não estava olhando outra coisa a não ser a maneira. A Irmandade sabe que no dia a dia, todas as nossas ações, elas são precedidas por maneiras, por forma, por jeito, por modo. A maneira como se trabalha, a maneira como se traja, a maneira como se vende, a maneira como a gente compra, a maneira como vive marido e mulher, a maneira como a gente congrega, a maneira como a gente faz uma visita, a maneira quando a gente toca na casa de Deus, a maneira como prega, a maneira como testemunha. O Senhor está aqui hoje de novo entre nós, vendo a maneira com que cada um vem trabalhando nesta santa obra. Aleluia! Os parâmetros nossos são diferentes. A gente se encanta com quantitativo, a gente se encanta com jeito, se encanta com brilho, se encanta com status, e o Senhor está olhando só a maneira.
A irmã acorda cedo, o irmão acorda cedo, o Senhor já está olhando da maneira que você vai acordar. Já vai acordar brigando com todo mundo, implicando com todo mundo, o mau humor que não tem fim, é uma maneira errada. E tudo vai dando errado, às vezes porque a nossa maneira de agir, de ser, não contribui. E Deus nos trouxe aqui hoje, porque Ele quer dar um jeitinho nas maneiras. Tá bom, irmã? Vai mudar a maneira. Glória ao nome do Senhor. Vai passar a dar certo o que está dando errado, porque a luz de Deus vai te orientar na maneira de agir no seu dia a dia, na sua santa obra, na tua casa, nos assuntos da tua vida. Até para estudar precisa maneira, senão a gente não absorve. Estava lá o pessoal deitando tudo e o Senhor olhando a maneira. Vamos ver a maneira desse, maneira daquele, a maneira daquela. Na obra não tem vigia, não tem um espião, não. Mas tem esse Senhor Jesus Cristo e esse Deus Todo-Poderoso, que os olhos dele acompanham a obra inteirinha, vendo a maneira com que cada um faz, com que cada um trabalha. Glória ao nome de Deus. Aqui ele tirou um ensino tirado das maneiras. Aleluia. Tem maneira de vida, maneira de ser, de comportamento, e a pessoa só vive dando trombada, se machuca e machuca. Guerra para ele e guerra para os outros. Mas tem gente que tem uma maneira tão boa, até o que é ruim, que vai parar na mão dele dá certo, porque ele tem maneiras. Leva hoje, pelo poder da palavra, a bênção das boas maneiras. Aleluia! E a tua vida ganhará um novo tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Veja lá, num certo momento, Jesus assentado, um grupo com ele, uma mulher chegava com um unguento caro, um vaso grande. Aleluia, que maneira maravilhosa que ela chegou. Deu tudo certo, as coisas mudaram, ela ficou para a história. Irmão, Deus quer tirar da nossa vida aquilo que atrapalha a gente, as maneiras boas não contribuem. Por que não contribui? Porque a gente não age com boas maneiras. Vai abordar alguém, a maneira não é boa. Vai tratar com alguém, a maneira de tratar não é boa. Até para saudar precisa boas maneiras. Os irmãos se lembram no livro de Ruth, que depois de idas e vindas de Ruth quando ia trabalhar, e Noemi ficava em casa, Ruth foi observada, a maneira dela, o jeito dela, e tem maneira que abre caminho. Tem maneira que abre caminho, tem maneira que fecha caminho. Mas chegou certo dia lá, o dono da terra, Boaz, se apresenta e até fala para ela, salvo erro no mesmo capítulo, te dando sede, vem aos vasos, tendo tu fome, vem pegar o seu bocado. Agora, não passa daqui não saia desse campo, tá bom? Fica por aqui. Mas quando ele chega ali, ele cumprimenta os empregados, cumprimenta os que trabalham com ele. Era um homem nobre com boas maneiras. Ele
Ele não se apresentou, olha, eu cheguei, tá bom? Quem está trabalhando? O que você está fazendo? Não, boas maneiras. Cumprimentou todos. E a resposta veio deles: boa maneira para lá e boa maneira de lá para cá. A tua casa vai melhorar. Bendito seja o nome do Senhor, pois Deus colocará nesta tua vasilha os valores das boas maneiras. José foi observado, Abigail foi observada, muitos outros homens foram observados, o próprio Mardoqueu foi observado, Davi foi observado. O Senhor está te olhando todos os dias de culto, ou na salinha, ou na igreja grande, ou no centro, ou na periferia, ou na roça, ou na ilha, ou lá no meio dos índios. O Senhor Deus que está mandando esta palavra está aí observando as maneiras. Glória ao nome de Deus. E há coisas que vão chegar no lugar, porque até aqui as maneiras não têm sido boas, a forma não é boa, mas a palavra que como seta, ela viaja para o mundo inteiro, para instruir o povo, orientar o povo e encaminhar as coisas. Vai aparecer aí no teu canto, para encher o povo de boas maneiras. Tem gente que a gente tem medo de saudar. A maneira como ele responde é: vai embora para lá. Tem gente que é assim. Você faz festa, às vezes falta pular na frente dele ou dela, bem, não tem boa maneira de jeito nem para receber a gente. Parece um rei, uma rainha, está num outro patamar. Maneira. Deus entra hoje, essa palavra simples que Deus manda para nós aqui hoje. Sabe por quê? Ali está emperrado, na tua casa está emperrado, tua vida está emperrada. Desacerta aqui, desacerta lá. É que você está com a ferramenta errada. Tem parafusos, porcas, lugares numa engrenagem, numa máquina, que não adianta chave de boca grande porque o parafuso é pequeno. Também não adianta chave pequena onde o parafuso é grande. Uma coisa tem que encaixar com outra. Sabe por que está havendo tanto desencaixes no teu dia a dia, na tua vida? Você também, o parafuso é tão pequenininho, você vem com uma chave que não dá nem para carregar, só para mostrar o tamanho dela. Você quer mostrar tamanho de chave, caixa de ferramenta, mas a chavinha é pequena, que entra onde a grande não entra, você não carrega. Mas hoje você vai levar para tua casa. Põe ela na tua malinha, segue a tua viagem, volta em paz para a tua casa. Mas eu queria ser selada com dom de língua na hora certa. Deus vai te selar. Mas olha, você vai levar hoje, não é amanhã. Aleluia! O dom das boas maneiras vai te ajudar no trabalho, vai te ajudar nos estudos, vai te ajudar no relacionamento, vai te ajudar na sala de aula. Até para dar aula, se não tiver boas maneiras, ninguém. Se puder mudar de classe, os outros mudam, falta boa maneira. Mas aonde tem boas maneiras, o aluno fala: eu vou ter que ir para o terceiro ano agora, mas não dá para levar ela para ser professora lá no terceiro. Não dá para levar ele podia, não, mas só se você continuar no segundo. Olha, eu quase que conseguiria ficar, porque me interessa muito estar perto de quem tem boas maneiras. A casa vai mudar. E tem igreja que também ela tem problema, às vezes esvaziando, falta um pouquinho de boas maneiras no trato. Salmos 23 viram, Deuteronômio, mas está aqui a palavra:
e queira Deus que quem está pregando também leva para casa, para a vida, boas maneiras. Glória ao nome de Deus. Boa maneira como pai, como mãe, como esposa, como esposo. Veja o que está inserido nesse pacote, nesta frase pequena. É uma mescla de coisas que conclui esta frase, boas maneiras. E Jesus estava aqui, olhando a maneira como a multidão lançava o dinheiro. É esse como, não é? O Senhor não fica encantado com o quadro aparente, Ele vê a maneira e o como, que jeito que eu faço, que eu vou, tem tudo isso. Judas aparentemente teve um ato bonito, só aparentemente. O como é que atrapalhou, o porquê é que o condenou. Essa é a palavra que Deus manda. Tá bom, jovem? Boas maneiras, o teu jeito de ser, boas maneiras na tua linguagem, no teu comportamento. O irmão vai ver que não vai precisar marrete, nem chave grande. O Senhor vai mudar a tua vida. Tudo que é muito difícil, muito complicado, o Senhor vai fazer acontecer naturalmente na tua vida. Naturalmente. Tudo vai encaixar. A pessoa que procura esse bom modo, este jeito de ser, irmão, todo mundo quer ficar perto dele, quer ficar perto dela. Tem garçom que tem boas maneiras para servir, tem cozinheira que tem boas maneiras. Enfim, isso aqui cabe em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E isso facilita o trabalho de todo mundo. Traz o que é bom para perto e até o que é ruim que se aproxima fica bom. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele viu tudo isso e por fim pôs os olhos numa única pessoa, pobre viúva, e deixou 2 pequenas moedas ali, valia pouco. E chamando os seus discípulos, aí ele trouxe aquilo como referência e digo, essa mulher, ela acabou pondo muito, porque ela pôs do que não sobrava, e os outros tinha de sobra, pôs bastante. Então, irmão, cada um deve ter o coração aberto, porque nem sempre o muito é pouco e o pouco é muito. A matemática de Deus é outra, a conta de Deus é outra. O jeito de Deus levar a gente, conduzir a obra é é outro. Bendito seja o Senhor. E ele olhou tudo isso exatamente porque ele viu coisas e coisas. Mas não sei por que daqui, não sei por que acontece. Fica em paz, que o dono da obra está olhando as maneiras. Ele acompanha as maneiras até quando a gente dorme. Ele vai acompanhando tudo. Tem tempo que ele só olha. Tem tempo que ele executa aquilo que ele viu e resolveu mexer. Pode ir para tua casa, que por enquanto ele está olhando. Mas vem vindo aí o dia que ele vai executar a sua obra, executar o seu trabalho. Deus seja louvado. Damos graças a